Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, hoje estamos cá para conversar sobre a mais recente crise mundial. Uma crise que muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, até porque não é nada de novo. É uma situação que é uma bomba relógio autêntica. Aliás, toda aquela região é uma bomba relógio autêntica. E as tensões estão novamente a escalar entre a Rússia e a Ucrânia. E, como tal, eu estou hoje cá para falar sobre isso. Pá, eu não sou nenhum expert em política, nem em história mundial. No entanto, quero dar os meus 2 cêntimos e a malta tem pedido para falar sobre isto ao longo do tempo. E eu achei que, neste momento, quando vivemos o pico de maior tensão, eu acho que é a altura certa para vos dar uma luzinha sobre este tema, ok? Portanto, porquê é que exatamente está a acontecer esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia? Essencialmente esta crise, esta nova crise, começou porque a Rússia colocou tropas junto da sua aliada, a Bielorrússia, perto da fronteira com a Ucrânia, ok? E essas tropas, esses militares russos, estão neste momento a fazer um exercício militar, ou seja, um treino militar, perto da fronteira. A Ucrânia, obviamente, sentiu-se ameaçada e temeu que a sua soberania fosse mais uma vez contestada, como em 2014, com a crise da Crimeia. E, obviamente, isso também gerou algumas preocupações junto dos países mais para o lado do Ocidente. Ok? Portanto, essencialmente, entrou, obviamente, em ação uma organização chamada OTAN, ok? Que fez parte do Tratado Atlântico Norte, okay, que tem vários Estados-membros, bastantes, cada vez mais nos últimos anos, na realidade, que obviamente gerou também preocupação na própria Rússia, que não quer que a Ucrânia se torne um país Estado-membro da OTAN. Okay? Portanto, a justificação da Rússia para aquela movimentação, para aquele treino militar junto à fronteira com a Ucrânia, é que tem receios que a Ucrânia se transforme num Estado-membro da OTAN. Okay? Porquê é que isto é um problema grave? Basicamente temos que primeiro explicar o contexto político da Ucrânia. Ou, neste caso, o contexto demográfico até. A Ucrânia basicamente é um país dividido. Okay? No seu lado, salvo erro, no seu lado, penso que seja oeste, no seu lado oeste, tem ascendência ucraniana. Ou seja, mais para o lado do ocidente, são mais ucranianos, a maior parte da população. E do lado este, mais próximo da sua motherland, neste caso a Rússia, temos malta com ascendência russa. Portanto, é um país essencialmente dividido entre russos e ucranianos, ok? E que não deixam de ser todos ucranianos, porque obviamente fazem parte daquela região e habitam naquela região. Portanto, como esse país é inteiramente dividido, existe uma parcela da população que apoia uma junção da Ucrânia ao Ocidente e existe uma parcela do país que quer uma aliança entre a Ucrânia e a Rússia. Okay? Portanto, uma das crises que vocês devem lembrar na altura foi a crise da Crimeia, que se deveu exatamente a isto. O presidente ucraniano decidiu cortar, não cortar relações, mas decidiu fazer um acordo com a União Europeia em vez de com a Rússia, e houve largos protestos da população que levou a uma anexação da Crimeia por parte da Rússia. Ou seja, os militares russos ocuparam a Crimeia, a região da Crimeia, para impedir, alegadamente, segundo eles, conflitos entre ucranianos e russos que habitavam naquela região. Qual é que é o problema aqui? Basicamente, a Rússia acusa também o Ocidente de não haver um motivo para a existência da OTAN, ainda hoje em dia, visto que, obviamente, a OTAN foi criada em 1949, o Tratado Atlântico Norte, para responder a uma ameaça comunista que veio, obviamente, do lado da Rússia. Portanto, houve vários Estados-membros, vários países Estados-membros, que fizeram ali uma espécie de uma barreira ao comunismo para que o comunismo não avançasse pela Europa. Okay? Isto logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Em resposta a esta resposta, a Rússia, por si só, e outros países Estados-membros da antiga União Soviética, criaram também o Tratado de Varsóvia, que foi um tratado que foi feito em resposta a esta criação do Tratado Atlântico Norte. Ou seja, foi basicamente um tratado entre ex-países pertencentes à União Soviética que formaram assim o Bloco de Leste, como é apelidado. Okay?
Importante dizer também que há vários países que pertenciam à antiga União Soviética que pertencem à OTAN, ou seja, à organização contrária. Portanto, há aqui duas forças. Há as forças do Tratado de Varsóvia e há as forças do Tratado Atlântico Norte. Okay? Portanto, há aqui uma divisão entre Ocidente e Oriente, clara. Sempre existiu, sempre vai existir. Segundo a Rússia, existem preocupações de que esta organização do Tratado Atlântico Norte tenha em vista um possível confronto direto com a Rússia, ou seja, diminuir, obviamente, o poderio militar e económico da Rússia, e como tal é uma ameaça à soberania do país. E por si, a Ucrânia acusa também a Rússia de financiar grupos separatistas na própria Ucrânia para conseguir diminuir a influência do país nos seus cidadãos e a Rússia conseguir finalmente anexar a Ucrânia. Porquê é que a Rússia tem tanto interesse na Ucrânia do ponto de vista económico? Porque essencialmente é por lá que passam os oleodutos, aliás, desculpem, os gasodutos, que trazem o gás natural, que é uma das fontes de mais riqueza na Rússia. É por lá que passam os gasodutos para a União Europeia. Portanto, o gás que é trocado ativamente entre a Rússia e a União Europeia, da qual a União Europeia depende energeticamente. Muitos países da União Europeia dependem muito da Rússia por causa destes gasodutos. E, obviamente, a Rússia, do ponto de vista económico, tem interesse na Ucrânia porque é lá que passam os tais gasodutos. Também existe um interesse geopolítico, essencialmente porque era o antigo território da União Soviética que impedia por si uma invasão terrestre à União Soviética. Portanto, foi uma das barreiras, obviamente, às forças alemãs na altura para a conquista da Rússia, e era um dos territórios que impedia, por si só, era uma espécie de... Estão a ver quando vocês faziam aquelas corridas de barreiras? É uma espécie de barreira até ao final, ou seja, a Motherland tinha que estar protegida por estes países que enfrentavam os seus inimigos antes que esses chegassem ao território da Terra-mãe, por si só. Portanto, esta ideia é um bocado estranha, mas é uma ideia que corre muito nesses lados. Portanto, do ponto de vista geopolítico, eles tinham obviamente interesse na Ucrânia para impedir uma invasão terrestre, se bem que hoje em dia, com os avanços militares, esse ponto de vista militar já não é tão vincado, percebem? Já não interessa tanto. No entanto, eles têm também, obviamente, interesse económico e político em ocupar a região. Okay? Portanto, obviamente, existe aqui muito esta tensão, porque a Ucrânia vive constantemente com o receio de que a Rússia a ocupe, e apesar do Kremlin já ter emitido um comunicado em como diz que não quer, não tem intenções de invadir o país, eles suspeitam imenso que isso vai acontecer. Obviamente eles estão a colocar mais tropas. Com isto também existiu um reforço das defesas com as bases militares naquela região dos Balcãs, a reforçarem as defesas para uma eventual invasão russa ao território ucraniano, e as tensões estão muito altas entre, obviamente, as regiões do Ocidente e a Rússia, principalmente. Portanto, o Biden, obviamente, também já está metido ao barulho, porque a América tem sempre que meter o dedo na Europa, obviamente, para conter a Rússia. E pronto, estamos a viver uma semi-guerra fria novamente. Depois de 2014, este episódio não é um episódio assim muito fora do comum, já aconteceu em 2014, possivelmente pode voltar a acontecer. Se houver uma invasão russa a larga escala, o que pode acontecer é que a Rússia sofra sanções e enfrente uma grave crise económica, porque obviamente o mundo praticamente já avisou que caso isto aconteça, a Rússia pode receber graves, severas, neste caso, consequências em relação à economia. Ou seja, não vai haver uma resposta militar óbvia, mas vai obviamente haver sanções. Portanto, essencialmente é isto, amigos. Epá, não sei muito bem o que é que poderá acontecer a partir daqui. Não sei muito bem que lado é que está certo e qual é que está errado, até porque há aqui muitas manhas, como é lógico. A questão da OTAN ainda existir, por exemplo, que é uma resposta ao Tratado de Varsóvia, que é um tratado que já tem também imensos anos. Portanto, estas questões, isto nunca se vai resolver porque estes países têm todos muito receio que o outro faça algo de errado, e então há aqui uma tensão muito grande que é necessária. Ou seja, isto também mantém um pouco a paz
Agora vamos ver se a Rússia não se arma em parva e se não invade a Ucrânia. Claro que também, obviamente, a Ucrânia também não poderia entrar para a OTAN, porque isso também é uma ameaça à Rússia. Já houve, inclusive, pronto, receios de que a Ucrânia possa ser invadida pela Rússia e que tenha ainda armas, pronto, que pertencem à altura da União Soviética e que possam cair nas mãos de terroristas, por exemplo. Pá, existem imensos problemas e imensas nuances nesta crise em geral, mas pronto, mas eu tentei resumir ao máximo aquilo que sei, aquilo que é do meu conhecimento e tentar ajudar-vos também a compreender um pouco. Neste momento não se sabe muito bem o que é que poderá acontecer, vamos aguardar. E pronto, e neste momento, aliás, a única coisa que podemos fazer é aguardar mesmo, porque a menos que haja uma invasão russa ao território ucraniano, não vai acontecer nada, essencialmente. Portanto, é isto. Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like, como é lógico. Se quiserem comentar a situação, estão livres de o fazerem nos comentários. Sigam-me nas redes sociais, estão todas embaixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.